Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Estamos fazendo vídeos aqui, né, de revisando através dos resumos que foram feitos durante esse ano de estudo. Nesse vídeo a gente vai ver aqui a coagulação intravascular disseminada. O que é que eu anotei sobre isso? Vamos ver. Ocorre uma aceleração do processo de coagulação com a utilização dos diversos fatores plasmáticos e das plaquetas, obstrução da microcirculação por trombos de fibrina e ativação secundária do sistema fibrinolítico. O quadro clínico tem hemorragia peculiar, sem coágulos, hemorragia vaginal contínua, né, sem coágulos, intensa ou moderada durante ou após o parto. As formas clínicas são aguda, no caso de um DPP, que é o descolamento prematuro da placenta, embolia por líquido amniótico, retenção de ovo morto e infecção intrauterina. A crônica pode ocorrer na pré-eclâmpsia, ocorre a síntese de fibrinogênio, ocorre no fígado. A CID, né, que é a coagulação intravascular disseminada, ela jamais é processo primário, e o DPP é a causa mais frequente de ocorrência CID. A embolia por líquido amniótico tem os fatores de risco como indução de parto gemelar, cesárea anterior ou atual e idade materna avançada maior que 35 anos. O quadro clínico ocorre um colapso cardiovascular agudo, então tem 5 sinais principais que são falta de ar, hipotensão, hemorragia, coagulopatia e sintomas premonitórios, agitação, dormência e formigamento. Essa folhinha foi só isso, vamos ver agora. Tá tudo misturado, tá? Então, deixa eu procurar aqui algo que tenha a ver. Acho que não vai ter nada que tenha a ver. Vamos ver esse daqui. Distócia cervical. Ela pode ser ativa, que é um distúrbio funcional e restrito ao orifício interno. O único setor provido de músculo, então vai ocorrer um espasmo funcional do orifício externo. Aliás, o espasmo funcional do orifício externo não vai existir nessa distócia, só ocorrendo a esse nível de distócia cervical passiva, no caso de fibrose cicatricial, aglutinação e atresia. Vamos explicar. Existem os tipos de distócia no parto, certo? As distócias são alguns problemas que podem acontecer durante o parto. Tem distócia de motor, que é no caso de algum defeito com a contração e tal. Tem as distócias do trajeto, que está incluso nesse caso o cervical, porque o bebê vai ter que passar pelo colo do útero, certo? E aí, entre essas distócias cervical, a gente tem essa aqui ativa. Vamos ler de novo. O distúrbio é funcional e restrito ao orifício interno, o único setor provido de músculo. O espasmo funcional do orifício externo não existe, só ocorrendo a esse nível de distócia cervical passiva. Fibrose cicatricial, aglutinação, atresia, etc. Então, na parte externa, se ocorrer alguma dessas coisas aqui, aí a gente tem uma distócia cervical passiva, mas normalmente é na face interna, que é que tem os músculos. A passiva, né? As contrações empurram a apresentação na bacia, o colo sofre pressão e se apaga, mas não pode dilatar-se em virtude da resistência que lhe é oferecida pelo orifício externo. Então, se o orifício externo tiver uma fibrose, né, tiver cicatrizado, tiver mais endurecido, se tiver aglutinação, se tiver uma atresia, vai ser mais difícil de ocorrer essa dilatação, podendo ser uma distócia cervical. Caracterização clínica do parto disfuncional. Isso aqui é bem importante. A gente tem a fase ativa prolongada ou distócia funcional, que decorre da hipocinesia uterina, e a correção se fará com ocitócitos e a rotura artificial da membrana. Ou seja, fase ativa prolongada. A fase ativa é aquela que vai ocorrer a dilatação, então, quando a mulher está na fase ativa, ela vai começar a dilatar. E aí, se ocorrer uma diminuição dessa atividade uterina, no caso as contrações não estão sendo eficazes ou não está havendo contrações, vai ocorrer uma fase ativa prolongada, que também é chamada de distócia funcional, que pode ser resolvida colocando a ocitocina ou fazendo a rotura artificial das membranas. Isso aqui é segundo o Rezende, eu acredito. Eu acredito que seja segundo o Rezende isso aqui. Parada secundária da dilatação é diagnosticada por 2 toques sucessivos com intervalo de 2 horas ou mais, estando a mulher em trabalho de parto ativo e a associação frequente com o sofrimento fetal. A causa principal é a desproporção cefalopélvica absoluta,
o tamanho do polo cefálico maior que a bacia, ou relativa, como posições anômalas. O feto está em alguma posição diferente, como por exemplo, defletida, transversa ou posterior. Então, nessa parada secundária da dilatação, após 2 toques sucessivos, com 2 horas ou mais de intervalo, não vai mais se identificar uma evolução dessa dilatação, ou seja, a mulher estava com 6 centímetros, 8 horas e 10 horas verificou e ela continuou com 8 centímetros. E também quando você associa com o sofrimento fetal, ou seja, ocorreu uma baixa desses batimentos cardíacos do feto, você vai associar que pode estar acontecendo uma desproporção cefalopélvica. Ele fala aqui assim, certo? Porém, na minha humilde opinião, a desproporção cefalopélvica só poderia ser pensada quando se chegasse em 10 centímetros. Então, por exemplo, a gente tem a mulher com 10 centímetros, verificou a altura do bebê, tá todo dilatado, daqui a 2 horas você verifica de novo, o bebê não desceu. Então, se ele não desceu, aí sim eu acredito que se consideraria uma desproporção, que ele não está descendo não é por conta do colo que ainda não dilatou totalmente, mas sim porque ele pode ser muito grande para a pelve, ou ele pode estar numa posição diferente, não ter feito alguma rotação, estar defletido, que é quando ele não está com a cabecinha totalmente fletida, certo? Então a gente tem aqui também o parto precipitado, que é quando a dilatação, né, as mulheres acham que é o parto mais desejado, o parto precipitado, mas não é tão interessante assim, porque é quando a dilatação cervical e a descida e a expulsão do feto ocorrem em um período de 4 horas ou menos. Então, assim, eu acredito que seja considerado parto precipitado, por exemplo, a mulher está com 2 centímetros e em 4 horas o bebê nasce, né? Porque, tipo, no caso a mulher tá com 6 centímetros, chegou na maternidade com 6 centímetros e em 4 horas nasceu, aí não foi precipitado, né? Ele não especifica aqui o mínimo de dilatação, que foi o alarme, desculpem, que seria indicado, né? Para ser considerado um parto precipitado. Então, o útero, ele é hipercinético, e pode ocorrer sofrimento fetal, então o útero está contraindo muito, tá havendo muita contração, muito forte, muito demorada. Pode ser espontâneo esse parto precipitado, então a mulher chegou assim e já ficou assim, ou também como uma consequência da administração de ocitocina, né? Administrou a ocitocina de forma errada e aí ocorreu esse parto precipitado. Vamos terminar aqui esse vídeo falando de período pélvico prolongado, então é quando ocorre a descida da apresentação excessivamente lenta. Então já ocorreu a dilatação e o bebê não está conseguindo descer. Então, embora a dilatação esteja completa, está habitualmente relacionada à contratilidade uterina deficiente. Então, é isso que eu não entendo. É uma dúvida, se alguém souber explicar. Porque aqui, na parada secundária da dilatação, ele fala que a causa principal é a desproporção cefalopélvica. E aqui, no período pélvico prolongado, que é o que eu acharia que sim, a causa principal seria a desproporção cefalopélvica, ele fala que está relacionado à contratilidade uterina deficiente. Então, eu não sei, né? Mas pra mim seria o contrário. Eu vou procurar saber com pessoas mais experientes. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Parada secundária da descida, diagnosticada por 2 toques sucessivos com intervalo de 1 hora ou mais, desde que a dilatação do colo esteja completa. Então, o período pélvico prolongado é quando ele demora. Esses aqui estão bem parecidos, né? Parada secundária da descida. A dilatação do colo está completa e não está descendo, né? Demora. E o período pélvico prolongado, descida, apresentação excessivamente lenta. Esse aqui, nesse caso, ele está descendo, certo? Entendi agora. O período pélvico prolongado vai descer. O bebê, ele vai descer, mesmo que seja demorado, tá muito lento, muito demorado, mas ele está descendo, certo? Um pouquinho, mas está descendo. Ocorre essa descida, embora lenta. Nesse caso da parada secundária da descida, acredito que parou, né? É parada secundária da descida. A descida parou, certo? Então, a dilatação está completa e o bebê não está descendo, ele parou de descer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima!